Alejandra. Alejandra. O tempo é uma questão... Sampaio. O tempo é uma questão difícil, né? Porque como é que a gente lida com o tempo? Como é que a gente lida com o tempo? Como é que a gente lida com o tempo? Tá vendo? A memória. Valéria, tudo Sim, bom com você, menina? tudo bem. Poxa vida. Prazer receber você Prazer, aqui. muito obrigada. A Alejandra já estou habituada, ela já veio Eu adoro. algumas vezes aqui. Faz tempo já, né? Faz tempo. Nossa, faz tempo. Mas Você sempre é mais uma vezes. delícia, é um prazer. O sorrisão, o calor. A gente volta pra casa aqui. É gostoso, que bom. Salam aleikum. Salam Alek, terceira temporada. Terceira temporada, menina. Estamos lá com a nossa cozinha. Salam aleikum, é engraçado esse aportuguesamento, né? As pessoas perguntam o que quer dizer, uma quiser. palavra nossa, né? É. Cumprimentos É, um salam- exagerados, salam aleikum, misuras. né? Você fulano fica aí tá com esse cheio de salam aleikum. Mas que é inspirada né, no cumprimento árabe. Al-salamu aleikum, que a paz esteja com você. Aleikum salam, com você esteja a Que é a paz. resposta, Aí, né? a brasileirou, eu acho que essa palavra, essa palavra ela tem essa origem. É. Muitas palavras nossas têm origem Pois árabe, tem né? muita coisa que tem origem árabe. A maioria né? das palavras que começam com alco, alfazema, vem do al, porque al é o artigo em árabe, né? Ayo é al. É. Então, tem essa influência. Tem essa influência, né? Sim. Muitas mesmo palavras, né? Acho que até alface, não é não? Alface? Alicate. Mas tem muitas curiosidades. Você é de família, você é Meus descendente. avós imigraram da Síria na década de 10 e 20. E eram em anos diferentes. Era aquela época dos mascates, aquelas coisas ou não? Exatamente. Meus avós, meu bisavô imigrou e começou a trabalhar como mascate, deixou a família lá. Nossa, eram cérebros esses mascates, né? A gente chamava os turquinhos. Exatamente, turquinhos. porque vinha com Os carimbo. turquinhos. Não, vamos lá no Turquinho comprar, no armazém do Turquinho. não Isso sei tem o na quê. peça, Tem na fica peça. brava, porque era domínio turco-otomano, imigravam por isso, grande parte dessa leva, e no passaporte estava lá o carimbo, turco-otomano. Por isso que todo mundo chamava de turco. Turquinho. E isso dava... Minha mãe conta que na escola falava aquela turquinha, ela ficava muito brava. Não se falava, por exemplo, quando eu era moleque também eu tinha alguns amigos que a gente chamava de turquinho, de turco, tal, não sei o quê. Mas não se usava o termo árabe, né? O árabe, não, sei, não, era o turco, generalizava, Exatamente. né? Genérico. Genérico. É como algum tempo atrás se falava do baiano também. Né? Quer dizer, passou de uma certa parte para cima, era tudo baiano, a gente não diferenciava, né? Não tinha essa coisa. Isso irritava, então. Irritava, porque eles imigraram por conta, né, do Justamente domínio, por causa porque disso. não dava para viver lá. Veio essa grande leva junto com a Primeira Guerra. Os homens vinham na frente, como meu bisavô Neif veio. Neif começou a mascatear durante 10 anos até ele fixar residência em Cerqueira César, aonde a loja existe hoje igualzinha. Na cidade de Cerqueira César? No interior de São Paulo. No interior de São Paulo. A loja existe igualzinha, É mesmo? é de 1929. Mas já não é mais da família. É da família, as É da netas família? que cuidam. Lojinha, olha, mas o lojinha tem que continuar. A gente, eu visitei algumas vezes, parece que parou no tempo, Parou no no bom tempo. sentido. É. De chegar uma pessoa lá e falar assim, gostei daquela roupa. Ela falou assim, leva, experimenta. Se você gostar, você vem pagar. Tudo na base da palavra, da confiança. E aí ele migrou e depois a família veio. Mas o meu avô já veio, já com os irmãos já tinham estabelecido residência e já tinham comércio. Então ele veio para trabalhar. Agora Alejandra de turca, de árabe, não tem Mas tem o absolutamente pezinho. nada. Aí é que tá o Aí é que negócio, tá. né? A origem espanhola da minha família é de Valência, 600 anos de Império Otomano. Império Otomano. Então, exatamente. quem somos? Eu também. Quem somos todos nós? Tá tudo ali, no caldeirão. Como é que foi? Como é que vocês se uniram para fazer esse trabalho? Tudo começou com as cartas que os meus avós trocaram. Minha avó em Cerqueira César e meu avô em Piraju. Cartas de amor na década de 30. cidades diferentes. O meu bisavô foi para Cerqueira César e a família do meu avô, Nicolau, para Piraju. E as famílias vieram da mesma região, que é Iabru, interior de Damasco, capital da Síria. Quando imigraram... Que é uma das cidades mais antigas do mundo, né, Damasco. Perto do porto de Latakia, onde se falava, o único lugar, quer dizer, que se falava aramaico ainda, né, a língua de Jesus. E aí, eles imigraram, as famílias já se conheciam, as mães eram primas, e aí eles acertaram o casamento que a gente chama de casamento de bigodes. Casamento de bigode, porque, assim, esse termo eu nunca tinha ouvido. Porque assim, a palavra valia. Você quer casar com a minha filha? Quero. Gostou? Gostou?
Então? Acabou, não precisa de papel, nada. Tem papel, não tem nada. E aí o casamento foi acertado e eles começaram a trocar cartas de amor durante 3 anos, de 1937 a 39. Essas cartas vieram, eu recebi como herança a minha irmã Cláudia. A partir daí comecei a ler, reler, comecei uma pesquisa sobre a cultura árabe que envolveu imigração, política, cultura, histórias que eu ouvi, fiz uma pesquisa de campo com os imigrantes, filhos, netos, fui para o Saara, fui para a região, fui para a loja do meu avô, do meu bisavô Neif, onde existe, peguei esse montante de material, mais de 200 páginas, dei na mão da Alejandra e falei, escreve. Aí ela entrou... Aí você pega tudo isso e começa a olhar que esse apanhado do mundo inteiro é a história da sua família, dela, dele. Porque se eu te perguntar, você tem uma receita de família? Claro, né? Todo mundo tem. Né? Tem uma receita de família? Tem um caso de amor na família? Tem um caso de amor na família? Alguém chegou de navio na sua família? Alguém chegou de navio, alguém viajou para um outro lugar? Claro, todo mundo tem. Né? E você tem um álbum antigo de fotografia lá da sua bisa? Todo mundo tem. E daí a gente foi olhando aquela tonelada de material, falei, Val, você vai ter que pegar aqui o que realmente você quer. Porque por que viés que a gente desenvolveria essa conversa, esse encontro? Linha, né? Porque tem muito de política para se falar, tem muito para se falar de economia, tem muito para se falar de vida, e a gente escolheu falar sobre esse em comum, que é a questão, o que temos em comum, o que mantém um imigrante, um ser que sai de um lado e cruza para o outro e se integra. O que gera essa integração? O que ele troca? E aí a gente foi descobrindo a cozinha, a comida. As memórias. Que a comida puxa também. O sabor te puxa a lembrança, né? Te puxa a memória, o cheiro te puxa, né? E a Valéria teve que ir junto ali. Mas sempre conversando com ela. Ao longo desses anos de pesquisa, sempre a Alejandra me acompanhou esse tempo todo. Porque no início eu queria fazer uma exposição com as cartas. Eu não sabia que seria um espetáculo. Só que essa exposição nunca conseguia viabilizar. E eu comecei a pesquisar, até que esse material... Mas sempre conversando com ela. Olha, ela falava assim, mas me dá então temas. Então é o sapato, que tinha a história do sapato do meu bisavô. O outro que foi para a linha de frente do exército e morreu. Daí tinha outro tema, o mascate, o ritual do carneiro. Aí ela ia desenvolvendo... O ritual do carneiro, que é muito, cozinhar, de fazer o de matar o carneiro e comer as vísceras cruas. Todo mundo tem essa coisa também. Eu me lembro, por exemplo, na minha família era do porco. Era do porco. Eu me lembro da minha avó matar porco, que é uma coisa de arrepiar, porque o porco se debate, ele grita, ele é uma coisa... Essas coisas existem mesmo, né? Em todas no interior ainda todas as sociedades. E eles se agrupam e as pessoas se reúnem, colaboram e ajudam e vão comer até o final, não vai sobrar nem o rabinho dele, vai tudo, né? Que é uma coisa de encontro, né? De encontro, exatamente. É um encontro. De compartilhar. Né? Exatamente. E a gente, nesse diálogo, eu ia dando... temas, eu quero essa cena. Aí a Lê fez o primeiro tratamento, que tinha 30 páginas. 60, que era um monólogo assim de umas 2h30. Aí isso que foi muito bacana, o casamento dela com o Kiko Marques na dramaturgia. Porque ela fez esse primeiro tratamento que ela colocou tudo que eu queria, tudo. Né? A gente pecou pelo excesso. Não, a gente tinha um primeiro tratamento. Depois é desbastar. Aí agora por onde que a gente vai, né? A gente precisava mais gente para o encontro. A mesa posta, a gente precisava de mais gente, porque a comida estava ali em abundância. A gente precisava de mais gente para compartilhar. E a gente percebeu que ia ser um caminho sinestésico, que a gente queria olhar para que a plateia estivesse próxima à mesa. A gente foi descobrindo pilares para esse encontro, que era o cheiro, que haveria comida mesmo, que haveria a plateia sente esse cheiro da comida. Sente e depois come, Você prepara? Eu finalizo algumas coisas em cena. As pastas nós recebemos, posso falar? Nosso grande apoiador Arábia nos manda as pastas, babaganushi, hummus e coalhada seca, e o pão sanabel e merempo, que nos dá o doce árabe, e eu vou finalizando. Finaliza essa preparação e ao final o público ele é convidado a se aproximar da mesa e tem um segundo momento.
Esse é um dos encantos, né, dos árabes, dos turcos, né, dos libaneses. A comida realmente é encantadora. Né? É uma comida que seduz a gente, né? Não só pelo aroma, pelo cheiro, como pelo visual. Né? Você põe a mão, são lindas, né? São bonitas. E tem uma questão da comida que ficou muito forte para mim, fazendo as entrevistas, ouvindo as minhas memórias familiares e de outros imigrantes, como a principal resistência de costumes, eu imagino, só vou falar de todos os imigrantes, mas da cultura árabe é a comida. Meus avós nunca mais voltaram para a terra deles, perderam a língua, minha mãe já não falava, eu não aprendi, mas a comida é o que se perpetua de geração para geração. Por isso o espetáculo, desde o início eu sabia, tem que ser uma cozinha nisso, e tem que ter comida. Arbex é um portuguesamento já tem ou várias não? teorias. Arbache, que foi mudando na hora de registrar, não sabia direito. Porque tem muito disso, né? Na hora que registra, muda, aquele negócio. Mas a maioria dos Arbex vem de Abrud. Pode pesquisar, nem que seja a quinta geração, é de Abrud. Tem um pé lá. Vamos ver uns trechinhos, vamos ver umas imagens aí, pedir para a Lanlan colocar um vídeo. Estamos falando do Salam Aleikum, que está em cartaz aos sábados e domingos, não é isso? Sábados e domingos. No Capobianco, que fica ali na Álvaro de Carvalho, quase pertinho da estação do metrô Anhangabaú. 97. Né? Aliás, o Capobianco que veio compor a mesa também, né? Que abriu as portas pra gente como uma casa, que é uma casa antiga de uma família, que também teve essa ocupação, eles legal, também receberam. É um espaço muito adequado para o espetáculo, né? Vamos ver o vídeo. Eu sou Síria. Turco é turco e português não é alemão. Rahas recheadas. É o doce da minha infância. Deu certo. Não falei? Que no final acaba dando certo? Não falei? Sentava-se aqui ao lado, baforavam a fumaça do narguilé nas mãos e se abraçavam. Sinceramente. Como é que é? Sírio, turco é turco. Porque ela vai no... Alejandra que escreveu essa parte. Ela vai lá, ela vai no português comprar e aí ele fala, as turquinhas não vão pichinchar hoje. Aí ela fala dela, dá uma lição de moral. Eu não sou turca, eu sou síria. Você é português da portuguesa e alemão não é alemão? Como dividir? Aliás, a gente tem uma judia compondo junto com o Kiko, maravilhoso, que veio trazer... Essa linha não derruba. Não derruba o cenário. Essa linha tem... O Kiko fez a dobradinha com a Lena Dramaturgia, entrou no segundo momento e fez o segundo tratamento. Que dividiu a direção com a Denise Weinberg, que é judia. Olha, tem espanhola, tem judia, carioca. Tem tudo ali. Agora eu vi que a ambientação é praticamente uma cozinha. Então, é uma cozinha. Bem montada. O cenário do Chris Eisner, cenário e figurino do Chris Eisner. A trilha sonora foi feita para o Salam Aleikum por um grande alaudista chamado Sami Bordokan. Ele acompanhou nossos ensaios e criou, junto com a Denise e com o Kiko, em cima das cenas, e a luz do Guilherme Bonfante. Estamos muito bem acolhidos, é uma confraria. A gente brinca que é uma confraria. Uma confraria, né? Uma confraria de sabores, de prazeres, de encontro e de aconchego. Ali não tem lugar para intolerância. Estamos todos aqui. Agora, a peça começa a partir dessas cartas e como é que ela transcorre? O que vai acontecendo? O que vai... É um dia de celebração da Elisete, que é uma neta de imigrantes sírios, em que ela recebe o público na cozinha da sua infância. Ela volta para aquela casa da infância. Nossa, e para um dia que poético isso. Para um dia de celebração, que só é desvendada na última cena. E ao ela preparar os pratos para receber o público, ela vai revisitando as histórias familiares, a avó, o bisavô, o vô, a avó, a mãe, e passa pelas cartas, pelas memórias das cartas. Registrado nas cartas. Né? E aí, no final, a gente aponta, quer dizer, tem um final que tudo é desvendado, qual é a celebração, e nós apontamos para o momento atual. Mas que a peça, ela aponta para o momento atual que a Síria está vivendo hoje, infelizmente. Né? Que eu acredito que mesmo o espetáculo ele fala sobre a memória,
mas ele provoca uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje, que é uma questão do mundo, né? Não é dos países que fazem fronteira com a Síria, ou da Alemanha, ou da França, ou do Brasil, que é a porta aberta, que bom para os refugiados. É uma questão humanitária do mundo. Então é bom falar. Essa guerra que que a Ju estava falando agora, da Companhia 19, essa guerra que é pela internet, é esse menino, Martin, que subiu 5.000% o remédio do tratamento da AIDS, o neoliberalismo, todo mundo tem razão. Então é uma guerra que acontece lá, mas que está acontecendo em todos os polos, de maneiras diferentes, né? Legal. A colônia é muito grande aqui no Brasil, muito grande, muito. São Paulo. São Paulo, apesar que, assim, qualquer lugar que você fala, tu fala assim, mas eu conheci um turco que chegava com a matraca. Eles se embrenhavam e tem histórias maravilhosas, que um turco sumiu. Olha eu falando turco aqui. E aí alemão, português. Um árabe sumiu, a família não sabe onde ele estava, daí acharam ele numa reserva indígena, lá nos cafundós da Amazônia. Ele se apaixonou por uma índia e lá ficou. Então eles mascateavam por todos os lugares. Tem vários relatos. Aquele cara que filmou o Lampião, por exemplo. O Benjamin, conversei com o neto, o filho dele. Benjamin Abraão. Benjamin Abraão. Né? Ele estava mascateando, tinha um lá caminhão. No meio do cangaço. Acabou com o Lampião, foi lá para o Cícero pegou, ele falou assim, ele fala 5 idiomas, né? Vai ficar aqui, era secretário dele. Era o tradutor do Lampião, né? Do bando. Essas histórias são maravilhosas. Ótimo, Conheci o filho dele lá no Saara. E essa coisa, justamente essa característica do mascatear, fazia com que o cara realmente entrasse, se embrenhasse, né? Fosse pelos sertões aí, expedições. Eles eram esperados. A gente tem algumas pessoas mais de idade, elas falam no final, né? Mas eu ficava esperando, porque eu morava em tal lugar e vinha essa matraca aí, eu lembro, chegava e comprava a roupa dele, comprava coisinhas, né, miudezas também. E aqui em São Paulo eu lembro que eles vendiam muito gravata. Eu lembro disso. Meu primeiro emprego, eu tinha que trabalhar de gravata. Comprando mascate. Não, eu não cheguei a comprar, mas eu lembro que ele vinha, devia ser um turquinho, devia ser. Ele vinha com a maleta e abria, tinha gravata, tinha aquela coisa de prendedor se usava muito nos punhos, né? Como é que chama? Abotoadura. Abotoadura, essas coisas. Eles vendiam muito isso aqui em São Paulo, engraçado, né? Tem essa lembrança, né? E a gente está recebendo muito sírio no Brasil. Fala isso, esse projeto. Sim, estamos recebendo os refugiados, você diz? E o espetáculo está fazendo uma ponte com essa questão. O Capobianco abriu as portas para a gente. Agradecer a Fernanda Capobianco e a Construcap, que proporcionou uma temporada gratuita. Então, o público é só retirar o ingresso 1 hora antes. E, se puder colaborar com algum item que nós vamos encaminhar para os refugiados. Que tipo de item? Pode ser comida, pode ser roupa, pode ser o quê? Tem alguns, é o arroz e feijão deles, né? Farinha de trigo para quibe, lentilha, grão de bico, fraldas para as crianças, muitas crianças de todos os tamanhos. E material escolar para adultos e crianças, porque os adultos português para serem inseridos no mercado de trabalho, refazerem a vida deles. Legal. Tem mais um trechinho aí, vamos ver mais um trechinho do Salamaleque, sábados e domingos lá no Capobianco, Álvaro de Carvalho, 97, perto do metrô em Anhangabaú. Para mim, o que alegra o espírito é Araque. Passei o domingo pensando em você. Agora eu entendo tudo. Entendo porque minha avó só quis que eu a lesse aos 30 anos. Talvez cada um de nós precise de uma única lembrança. É pungente em alguns momentos, assim. Eu acho que essa música árabe é uma coisa que mexe com a gente, é engraçado isso, toque né? de alma, né? Tem alguma coisa, é tão distante e ao mesmo tempo tão próximo ancestral, da gente. Parece. E a Denise pediu, ela disse, eu quero uma coisa, o chamado, a Alejandra e o Kiko escreveram muito chamado, mas o que é esse chamado, da onde vem esse chamado? E aí ela pedia pro Sami, faz um chamado, e o Sami, você pode deixar, eu trago na próxima semana. Ele chegava, chegou tudo pronto. Ele entregou o chamado. Pra ele, então, daí ele chegou, ela falou assim, é isso. E quando a gente foi para Marrocos, fizemos o Salamaleque no Festival de Tanger. Vocês fizeram lá? E lá tem o chamado dos alto-falantes para as orações. Igualzinho. Aí eu fiquei
em choque. Quando da hora, 5 da manhã vinha, para chamar para as orações, muito parecido com o chamado, que é outro chamado, né, na peça, mas que faz parte do nosso inconsciente de alguma maneira, como você falou. Né? Mexe com a gente. O Kiko tinha uma coisa que o chamado, a gente discutiu o chamado, que era o sentido da vida, esse encaminhamento, essa vocação de cada ser, para onde seria, né? E o Kiko, ele defendia que o chamado da artista que estava se emprestando e emprestando a sua história, tinha que ser um chamado para a felicidade. Então a gente ficava nessa discussão, mas o chamado... O chamado. Legal, até que dia? Até dia 12 de março, sábado, sessão dupla, às 16 e às 20. 16 e 20 horas. Distribuição de ingressos 1 hora antes, apenas 40 lugares, e domingo às 16. Tá. Posso deixar um telefone? Deve. 11, São Paulo, 97499-4243. 97499 4243. 97499-4243. Acertei! 97249. Não, errei. Vamos de novo. 97499-4243. Legal. Pode dar ligar. Só ligar, pode ligar, a gente orienta como faz. Né? Ou dá um Google no Facebook, Cia Teatral Damasco também, a gente tira Cia qualquer Teatral dúvida. Damasco no Facebook. Isso. Também está lá. Legal. Pô, que bacana, que trabalho bonito vocês estão fazendo, né? Você tem alguma coisa importante que a gente não falou? Não, isso das doações, que são urgentes e ela é voluntária, farinha mas... de trigo para quibe, lentilha, fraldas, lentilha, grão de bico e material escolar para crianças. A brinquedos são bem-vindos e livros escolares, livros infantis. Livros infantis. E o público vai deixar, e o que o público vai levar, que eu acho que é importante, é essa provocação para olhar para a sua própria história. Olhar para os seus álbuns de fotografias, para olhar para a sua culinária e se reencontrar, ressignificar que cada família é a família de todos. Exatamente. E é curioso que recentemente tem acontecido alguns espetáculos, né? Que estão tendo esse olhar. Por exemplo, teve cartas como é que é? Libanesa? Do Samir. Quando foi? Você assistiu, né, Lê? Já faz alguns anos, né? Que tinha uma questão da família dele. Exatamente. Que tem uma coisa teve também as Turca, que é da... As Turca. A Regina Turca dirigindo. E tem um espetáculo. Muito bom.